Alô, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês, a família corporativa, frente à nossa continuidade da pandemia, né? E não temos como fugir dessa realidade. Esperamos que a vacina esteja aqui no Brasil o mais rápido possível. E dando oportunidade hoje, né, na nossa terceira e última live desta jornada, não é a última live, vocês não vão se ver livres de mim tão rápido. E aí, como sempre, a participação espetacular da doutora Úrsula, da Roncato Advogados, onde nós continuamos a falar sobre impactos da LGPD nos nossos recursos humanos. Seja bem-vinda, doutora Úrsula, novamente. Obrigado pela participação. Bom dia a todos que se inscreveram. Eu agradeço mais uma vez por esse convite, por essa oportunidade, Mônaco. É muito bom ter essa experiência de compartilhar conhecimento, informações e receber dúvidas e questionamentos que só fazem a gente aprimorar o nosso trabalho. Com certeza. E hoje, né, dentro da nossa terceira live, subindo aqui o nosso PPT, né? Vamos avisar o nosso background aí, para que a gente consiga executar aqui o processo, né? Vamos lá? Então, hoje é a nossa terceira live, doutora Úrsula, Wellington Mônaco, que nem vocês já nos conhecem. Hoje é a terceira live, primeira foi dia 25, segunda dia 2 e hoje dia 9. E, especificamente, nós vamos falar do quê? De gestão de RH. Num approach específico de manter, de sustentar o dia a dia, dentro de uma visão do quê? De treinamento, dentro de uma visão de controles, políticas de controles, e com destaque especial da participação do RH neste aculturamento diário, né, doutora? Sim, a gente veio numa sequência aí de lives, né? Na primeira, falando sobre o recrutamento e seleção, que às vezes as pessoas não dão tanta importância, que é já um processo importante de tratamento de dados. Na live passada, a gente falou bastante a respeito de vários processos de tratamento no contexto do contrato de trabalho vigente até o momento da rescisão. E hoje a gente vai falar do aspecto da governança e sustentação, como o papel do RH é essencial nesse processo. E o RH sempre foi, né, que nem a gente sempre brinca, né? O RH é um DPO, né? Ele é um DPO na essência, que ele começou a ser um DPO no dia a dia desde a implementação do e-social. A gente não se cansa de dizer isso. Então, dando continuidade, né, a LGPD está em vigor, né, ela está em vigor desde o dia 19 de setembro, então não é uma situação de que lei não vai pegar, lei não vai me afetar, não é nada disso. E sempre como a gente gosta de apresentar a LGPD, ela tem uma estrutura organizacional, a lei, composta por 10 capítulos e 65 artigos, então isso a gente sempre gosta de abordar. E hoje, especificamente, né, nós vamos ressaltar aqui o capítulo 7, que fala de segurança e boas práticas, que são 6 artigos que dão toda a sustentação para nós de como direcionarmos a cultura corporativa de privacidade de dados. Só um detalhe, mano, que está aparecendo na tela aqui o compartilhamento, se você puder clicar em ocultar, só para o pessoal conseguir visualizar. Isso, bacana. Fechou? Obrigado, doutor. Imagina então, que isso. Então vamos lá. E aí tem uma abordagem, né, dentro dessa cultura corporativa, que é um caso efetivo de como está funcionando lá na Europa, né, doutora? Eu resolvi trazer esse caso porque a Europa e o Brasil, acho que tem várias semelhanças, né? E eles têm muitos dados estatísticos, até pelo fato da legislação lá já estar vigente desde 2018, então tem toda uma experiência, uma vivência prática. E o que se observa, por exemplo, no Reino Unido, é que no ano passado, a maior parte de vazamentos de dados, né, de cyberataque aí, foi em razão de erros humanos, 95%. Então, por isso que
mais um ponto pelo qual a atuação do RH é importante. Porque quando a gente fala em erros humanos, não quer dizer que as pessoas são mal intencionadas, às vezes elas estão despreparadas para lidar com determinadas situações. E o RH é uma figura central para ajudar nesse processo de tratamento em evitar situações que são evitáveis, né, no dia a dia da empresa. Exatamente. Pode falar, doutor. Não, pode falar. Acho que é bacana você falar um pouco sobre... apesar de ter um cenário aqui muito técnico, né, do que é phishing, o que é spear phishing, farming, malware, ransomware, bootnecks, DDoS, e boatos, né, que é o hoax, aí a gente não vai entrar muito em detalhe técnico, mas é só para explicar que esses tipos de ataque, e o qual vocês estão mais acostumados, né, a ouvir falar, que é essa parte aqui do ransomware, né, que tem todo um sequestro de dados, e esse cenário aqui de ataques cibernéticos, muitas coisas envolvendo vírus que se instala, pequenos programas que se instalam na sua máquina, eles estão diretamente relacionados a um procedimento não executado ou um procedimento falho. Então, esse contexto aqui não afeta, em momento algum, só as grandes empresas. Eu tenho casos de amigos, conhecidos, que têm pequenos escritórios de contabilidade, pequenos escritórios de advocacia, que eles sofreram sequestro de dados e tiveram que pagar. Então, não existe um cenário aqui que só a grande empresa vai ser afetada, muito pelo contrário. Então, todo o contexto corporativo que está disponível na internet, e quem não está disponível na internet? Toda empresa, menor que seja, tem um www, né? wellington.com.br, www.ursula.com.br, existe porque faz parte do negócio, faz parte do relacionamento com o cliente. Então, esse contexto aqui, ele não é puramente técnico, ele é comportamental, que nem a doutora Ursula falou. É comportamental na essência. E é um conjunto de processos, procedimentos, comportamento e aculturamento da empresa, sustentado, é lógico, por várias ferramentas de tecnologia. Mas, basicamente, é comportamento humano. Certo, doutora? Sim, a gente vai falar um pouco mais para frente como que o comportamento e a cultura da empresa pode prevenir esse tipo de situação. Não adianta você comprar as melhores ferramentas de segurança da informação se você não tem uma equipe treinada. Essa é a essência, né? E aculturada, né, doutora? Tem que ter uma cultura organizacional. Treinar é diferente de aculturar, né? Então, só para mostrarmos, apresentarmos, evidenciarmos o que nós estamos falando, que não é na minha cabeça, da cabeça da doutora Úrsula, não é. Isso aqui está escrito na lei. Então, se você vai na lei no capítulo 7, que fala da segurança e das boas práticas, você tem uma seção que detalha, descreve, aborda a parte de segurança e o sigilo de dados. Então, nós temos no artigo 46, e aqui nós não vamos ficar lendo artigos, é só para vocês entenderem onde localizar as coisas na legislação. Então, você tem o artigo 46, que ele fala que os agentes do tratamento de dados, que são quem? São as empresas que prestam serviço. Os agentes de tratamento, é controlador e operador. Exatamente, controlador. Basicamente todas as empresas. Todas as empresas. Elas têm que adotar o quê? Medidas técnicas, medidas de segurança e medidas administrativas. E, Mona, quem que vai adotar? E eu acho bacana a gente colocar que, assim, boas práticas, medidas técnicas de segurança, claro que todas as empresas já têm uma noção, né, de que são importantes para o seu dia a dia e tornam o trabalho mais profissional. Porém, hoje a gente tem algo que já não é mais uma faculdade, né? Dizer assim, não é mais uma escolha. Eu vou adotar aqui medidas de segurança, técnicas organizacionais e administrativas, porque
eu quero seguir um certo padrão, por exemplo, global de empresas, eu sou uma multinacional. Não. Quer dizer que essas medidas elas têm que ser adotadas por todas as empresas, não é só aquela grande empresa. E é algo que é acessível, né? Existem diferentes formas de você se organizar, tanto com estrutura tecnológica quanto de governança, que são viáveis para os diferentes tipos de atividade. E isso já não é uma escolha mais a ser feita, isso é uma imposição. A escolha é como você vai se organizar internamente, mas quer dizer que você tem que adotar. Isso eu acho que é bem importante ficar claro, porque agora não se trata apenas de uma norma, assim, falando aqui para o pessoal do direito, né? Não se trata mais de usos e costumes no âmbito empresarial. A gente já está falando de um texto vinculante. Exatamente. Quando se fala em governança, é outra coisa que a gente nota, né, doutora, nessas nossas viagens pelo mundo corporativo, em projeto, palestras, coaching, seja o que for, a gente nota que essa palavra de governança, né, é muito atrelada a grandes empresas. Não, governança, vamos ao dicionário. Governança é o ato de você gerenciar alguma coisa. É o ato de você governar, de você estruturar, de você se utilizar de procedimentos, processos, medidas, normas, práticas internas, que você tem que considerar no foco de segurança e da proteção dos dados pessoais durante 24 horas por dia, mediante qualquer mudança que você faça na sua empresa e principalmente quando você vai implementar ou vender um novo produto, um novo serviço, implementar uma nova estrutura organizacional. Então, não tem como a gente ficar fora desse cenário, independentemente de sermos um escritório de advocacia, eu e mim mesmo, né? Eu sendo eu a empresa, eu sendo o consultor, eu sendo o dentista, não tem importância. Todos estão sujeitos à lei, sabe? Isso serve para uma empresa familiar e, na verdade, é bom, porque depois que essas medidas são implementadas, lógico, até você conseguir entender o que é a governança, o que todo esse processo que a lei coloca, no começo é difícil até as pessoas se acostumarem por ser algo novo. Só que depois que você tem isso em andamento, dentro da cultura da sua empresa, tudo funciona melhor, né? Em termos de eficiência, da melhor prestação de serviço, melhor execução do trabalho. E a noção que o mercado está é que parece que o caos foi institucionalizado, porque está tendo muita na mídia, né? Muitas declarações de ocorrência. Pessoal, isso sempre aconteceu. É que antes não tinha uma lei que obrigava o controlador a divulgar isso. Agora tem. Então, esse foi um motivador maior pela qual todos nós, ou todo o mercado, toda a população começa a ter acesso na mídia do que está ocorrendo com relação a incidentes de segurança que podem ou não afetar ou se caracterizar um vazamento de dados pessoais. E mais do que isso, aconteceu, né? Tem muitas instituições governamentais, âmbito do Ministério Público, e instituições de tecnologia, empresas que também estão divulgando, preocupado mesmo com a privacidade das pessoas e com a segurança. Então, é um controle que é feito pela sociedade civil. Então, essa divulgação é feita por empresas que vão lá, descobrem na Deep Web que teve uma quebra de sigilo, descobrem a origem e divulgam, torna essa informação pública. Então, a partir daí, né, que como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ainda está em Constituição, nós temos declarado na legislação quais são as obrigações e qual é o procedimento que a ANPD, a autoridade, vai tomar para verificar a gravidade do incidente, para comprovar em juízo quais foram as medidas preventivas implementadas, quais as medidas organizacionais, quais as medidas de segurança, quais o conjunto de aculturamento interno que foi realizado. Se hora que aconteceu um vazamento, a Agência Nacional nos visita.
identifica que nada foi feito, pouca preocupação teve, quer dizer, aí fica qualificado que a empresa não se preocupou em se adequar à lei. Certo, doutor? E, na verdade, assim, quando a lei fala em sanções, ela pensa também em critérios para aplicar as sanções. E o critério é ter uma política de boas práticas e governança efetiva, né? Então, se a empresa ela tem um comprometimento, de fato, e ela demonstra que ela tem esse comprometimento, ela prova isso, a tendência é ela sofrer uma sanção menor ou uma advertência ou não ser punida. Se foi algum ponto fora da curva, algo excepcional que aconteceu, que levou àquele incidente que está sendo apurado. Mas lembrar também que não é só incidente, tá? Que leva a NPD a agir. Qualquer denúncia de titular de dados, você tem uma notificação e a empresa precisa trazer ali os elementos para a Agência Nacional de Proteção de Dados, produzir trazer todas essas provas. Muito bem, então quer dizer, toda essa obrigação, né, de implementar, governança, nada mais é do que implementar um conjunto de ações técnicas, ações operacionais, ações organizacionais, para sustentar minimamente essa monitoração no dia a dia, esse aculturamento no dia a dia de todos os colaboradores envolvidos. E, pessoal, quando a gente fala em colaborador, tanto o PJ quanto o CLT e toda a tua rede de provedores e parceiros de serviço. Não adianta só você falar que você está adequado se a tua cadeia, onde você tem uma coparticipação, e hoje qual empresa não tem uma coparticipação? Difícil, né? Eu não conheço nenhuma que não tem um parceiro, um terceiro contratado, um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, né? É impossível não ter isso, é impossível. Então, a contratação de um serviço, né? Você contrata a Microsoft para o teu e-mail, você contrata a Google, isso é um terceiro. É um terceiro, gente, não tem como fugir desse cenário. Então, vasculhando a lei, pessoal, leiam o capítulo 7 com amor e carinho. Vocês vão ver um monte de detalhamento do que minimamente as empresas têm que fazer, e aí tem toda uma adoção, uma padronização mínima, não só de tecnológica, né, que tecnológica a gente sofre, mas principalmente cultural, que é onde a gente vai abordar, né, doutora? O que é essa mudança, essa legislação trouxe para o mundo, né? E sempre ressaltando que a origem da legislação de privacidade não é penalizar. A origem sempre foi econômica. A origem na Europa é econômica. Por quê? Porque lá atrás a União Europeia, a área econômica europeia se uniu com liberação, queda de fronteiras, tanto de comunicação, telecomunicação, como compartilhamento de dados, pessoas sendo acessadas por empresas que estavam na Europa. Então, essa foi uma queda de barreiras econômicas, e para isso você teve que padronizar o uso do dado de quem compra, padronizar o uso dos dados de nós outros. Os nossos dados. A gente tem todo o contexto aí da Cambridge Analytics, que levou mesmo a União Europeia a criar a GDPR, né, unificar a legislação de proteção de dados e apertar aí alguns pontos, né, e fazer com que as empresas de fato utilizem dados com alguma base legal para isso, né, e garantir minimamente o direito de privacidade e proteção de dados dos titulares. Mas como que isso funciona na prática dentro da empresa? A proteção de dados, ela precisa integrar e fazer parte do trabalho de todos os colaboradores, todos os prestadores de serviço. Então, pensando dentro mesmo dos processos do RH, aquelas pessoas que trabalham no RH, ela tem que entender que aquelas informações que ela manipula e que ela recebe, ela tem que ter o cuidado como ela faz o armazenamento, ela tem que ter o cuidado de como ela faz o compartilhamento, se é seguro ela está fazendo, como que ela pode, por exemplo, enviar dados para a contabilidade dela, quais dados que ela pode compartilhar,
se um determinado gerente, um funcionário solicitar dados de um colaborador, se aquela pessoa está autorizada a receber aquela informação. Então, tudo isso tem que estar incorporado no trabalho do dia a dia, né? Quando você recebe lá o seu descritivo da sua função, dentro do seu descritivo já tem que estar incorporada a proteção de dados pessoais. E isso é construído ao longo do tempo, não é algo que você faz do dia para a noite, é uma cultura. E isso envolve um conjunto de ações, né? Você tem que criar normas internas, você tem que fazer com que as pessoas conheçam essas normas internas, que elas percebam a importância, que elas percebam como que isso muda no trabalho dela. Ela tem que perceber que a proteção de dados pessoais é algo importante para a empresa. E aí é importante a gente criar um programa de privacidade de dados que, primeiramente, tem que ser abraçado pela alta gestão, porque é algo que vem de cima para baixo. A alta gestão tem que demonstrar por que aquele assunto é importante para, de fato, mudar a mentalidade dentro da empresa. Quando a gente vai criar um programa de privacidade, a gente precisa conhecer bem a companhia, porque cada empresa tem a sua história, tem a sua distribuição, a sua organização, cada área de atividade tem a sua forma de trabalhar. Então, não é uma fórmula mágica que você joga igual para todo mundo. Então, precisa conhecer a empresa para criar quais são as metodologias que se vai adotar, os critérios de avaliação, e você criar um programa de privacidade que fale com o seu público-alvo, na verdade, fale com os seus colaboradores, né? Então, um programa de privacidade, ele vai ter que ser desenhado tanto para aquele vendedor da loja, quanto para o gerente de TI. Você vai ter que adaptar esse programa de privacidade para atender a toda a sua equipe. E abranja, esse é uma quebra de paradigma, né, doutora? Que é o seguinte, né? O fato da pessoa saber que existe uma norma, uma política, não quer dizer que ela conhece. Né? Isso a gente vai entrar já mais para frente. E aí, como a gente gosta de abordar, né? Nada se cria, tudo se copia. Tudo na verdade, tem uma origem estruturada. Tudo, né? Esses programas, esses métodos, é importante saber que, primeiro, a gente está extraindo isso de um texto legal, então é um critério objetivo e impositivo, e ele tem um critério. Como que eu vou saber essas metodologias? A gente tem um padrão internacional que é o padrão ISO, que é daí que a gente extrai, né? Não é algo que o Mônaco e eu estamos aqui inventando algo, né? A gente segue um programa, uma orientação internacional. Exatamente, que aqui, né, como já dissemos anteriormente, pessoal, por favor, se cadastrem, né, no site, quem ainda não se cadastrou, vocês têm acesso às apresentações, aí às duas lives anteriores, e vocês vão ter uma surpresinha em breve, que vocês vão receber um e-mail, né, com o consentimento previamente dado por todos, né? Vou receber um e-mail com o endereço de um grupo de WhatsApp que nós estamos criando face ao resultado dessa troca que tivemos com vocês nesses 3 eventos, porque muitas dúvidas surgiram. Então, né, nós chegamos à conclusão que seria interessante criarmos um grupo de WhatsApp voltado especificamente à LGPD no contexto de recursos humanos, para nesse grupo ficar trocando experiências, ficar trocando dúvidas. E o que a gente puder ajudar, a gente vai cooperar, não tenha dúvida, né? Claro. Então, nesse foco que estamos dando, nessas abordagens desses 3 eventos, nós estamos falando de recursos humanos. E olha que interessante, dentro da ISO 27001, tem um grupo de controles que só fala da segurança em recursos humanos. E ele fala desde antes da contratação, que a gente falou lá na nossa primeira live. Isso. Durante a contratação, que a gente falou na segunda live, né? E encerramento também. E aí nós temos um contexto dentro do foco do ciclo, que é durante a contratação, onde tem um conjunto de controles que fala somente sobre conscientização, educação e treinamento. Em quê? Em segurança da informação. Por que segurança, né? Porque você tem segurança
sem privacidade. Mas é impossível você ter privacidade sem aspectos de segurança da informação. Tanto é que a ISO 27701 ela é uma extensão da ISO 27001, justamente para integrar a segurança da informação com a nova ideia da privacidade e proteção de dados. Exatamente. E aí, só para voltar um pouquinho, Mônaco, só uma introdução aqui do que a gente vai começar a falar. A gente falou sobre treinamento, educação e conscientização, é que a cultura corporativa, ela não se faz do dia para a noite, como a gente falou, ela se faz baseada nesse tripé, treinar e educar e conscientizar. E aí acho que a gente pode passar ali para frente, e o porquê, né? Eu posso ter o melhor sistema de segurança da informação, as tecnologias de ponta aí do mercado, só que não adianta eu ter toda essa tecnologia de ponta se eu não tenho uma equipe treinada, se o meu funcionário vai lá e acessa a minha rede com e-mail pessoal, se ele compartilha uma informação indevidamente, se ele abre um e-mail com um vírus, né, caindo aí no phishing, contamina a minha rede. Então, tem uma série de medidas que você tem que... A segurança da informação precisa explicar e conscientizar para toda a equipe de colaboradores, e o RH é um instrumento para que isso aconteça, para criar, de fato, uma proteção que a gente chama de o firewall. O firewall, a gente usa o firewall para medida física, né? De toda empresa aí com certo porte tem um firewall para proteger contra a invasão de sistema, mas o grande firewall que a gente precisa construir é o firewall de pessoas. São pessoas treinadas em segurança e proteção de dados, porque você tem uma combinação da tecnologia, que é o que o Mônaco falou, que é 20%, com as pessoas e os processos adequados para que não haja um incidente. Então, a gente precisa desse treinamento mudando o mindset, mostrando para a nossa equipe de colaboradores por que a proteção de dados ela é importante para a empresa, mas para a sociedade também, porque senão fica parecendo assim, um monte de norma que eu tenho que seguir e que isso não serve para nada. Não, você tem que mostrar que existe uma finalidade, até para esse colaborador como um titular de dados, como um cidadão, para ele entender que aquilo é importante para toda a comunidade. Tá vendo, pessoal? Olha só, uma advogada falando de firewall. Então, a gente vê o quanto a legislação trouxe, né, essa sincronicidade que até então a gente nunca teve. Tá vendo? Então, quer dizer, é o direito, através da visão de compliance, que nós de governança, de tecnologia, a gente sempre teve, mas num mindset não muito aprofundado, e hoje, com esse contexto de estar compliance com uma legislação que demanda 100% de tecnologia, nós fomos obrigados a sair da nossa zona de conforto também. Todos nós. O jurídico, Isso. É um trabalho integrado. E esse mindset aqui, a doutora abordou de forma sempre brilhante, né? É que não adianta treinar. Se não mudar a conscientização, isso tem que ser visceral, tem que ser estar na corrente sanguínea corporativa no dia a dia. Não é só saber que existe alguma coisa, saber que existe uma política, saber que existe um cenário, uma preocupação corporativa. Não, aquilo tem que ser um hábito, um comportamento. Tanto é que a tecnologia hoje, de ponta, ela não trata mais eventos, né? Incidentes. Se acontecer isso, é uma ação provável de que alguém está tentando invadir, alguém está tentando instalar algum programinha na minha máquina, o meu antivírus está desatualizado, eu não posso acessar determinado site porque tem risco. Não é isso. Hoje as ferramentas estão mais voltadas a entender o comportamento de quem está usando os artefatos de tecnologia e o comportamento do quê? De acesso à aplicação, aplicativos e à internet. Então, essa responsabilidade por esse aculturamento, né? Para tornar-se não só visceral, mas
com uma osmose contínua corporativa, né? Que a participação do RH ela é determinante. Então, essas políticas de treinamento e aculturamento não é só quando alguém novo chega na empresa. Tem que ser no dia a dia, né? Aquele funcionário, às vezes, mais antigo fala, não, mas trabalhei assim até agora, por que eu vou mudar, né? Então, isso é um esforço, realmente, é um esforço que demanda tempo. Complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, a gente tem que assim. Periodicamente colocando essa pílula de conscientização. E voltando e voltando ali até a responsabilidade pelo treinamento, fica, até a legislação menciona, né, o Comitê Gestor de Proteção de Dados, ou seja, é algo multidisciplinar, e aí você pode ter uma combinação de fatores para você conseguir trazer essa conscientização. Você tem desde o board apoiando esse projeto, o RH organizando, fazendo com que todas aquelas pessoas que integram a equipe de colaboradores recebam o conhecimento, a informação, e você pode também colocar pessoas externas na sua empresa para fazer esse speech, fazer parceiros, né? Parceiros, terceirizados, uma consultoria e tal, de forma às vezes pontual, ou de forma mais estruturada, porque é importante também a equipe de colaboradores ouvir alguém interno e alguém externo também, até para poder compartilhar. Algumas e outra coisa, né? Hoje o cenário nosso, né, doutora, não tem restrição, né? Você pode fazer umas políticas aí de treinamento que hoje está todo mundo espalhado, né? Em home office. Então, não tem nenhuma barreira para que você não tenha um plano de falar 15 minutos por dia em pílulas diárias, ou dia sim, dia não, o tragás no portão, em pílulas diárias e contínuas, para que você sempre ressalte a importância do contexto de privacidade e proteção de dados. Porque não adianta, se a gente não fizer isso, a gente pode se utilizar de qualquer tipo de metodologia, de qualquer tipo de identificação de algo que carece de um maior treinamento, maior conscientização, mas isso tem que ser cultural. Não adianta você falar assim, olha, é aquela coisa, né? Vou ter uma auditoria aqui, vou fazer um treinamento. Não. E hoje, como você falou, né? Como a gente tem a tecnologia a nosso favor e incorporado que isso funciona para, de fato, um modo de aprendizado, é algo também menos custoso para as empresas hoje, de forma geral. Né? Que você pode... mais barato, né? Mais barato. Você pode aí se utilizar de vídeos e fazer o treinamento por via remota, combinado com outras metodologias, né? E sempre direcionar para o seu público, né? Eu acho que é bacana não jogar a empresa num pacotinho geral e falar no contexto daquela realidade da companhia, né? Como que funciona o dia a dia, o que os empregados daquela empresa, os funcionários têm que fazer no dia a dia para a gente adequar, né, as metodologias de treinamento, não fazer algo padronizado, fazer algo customizado. E outra, e esse tipo de tratativa a ser dado é diferente quando você considera o teu chão de fábrica, é diferente quando você considera o pessoal que estão nos pontos de venda na loja, que é diferente para quem trabalha dentro de um centro de distribuição, que é diferente quem trabalha no atendimento ao público numa agência, que é diferente para quem trabalha no poupa-tempo. Quer dizer, você precisa entender o seu negócio primariamente para você saber qual a metodologia, qual tipo de cartilha, como você vai acessar esse tipo de público de forma setorizada, porque cada parte da empresa tem uma cultura própria. Então, isso é uma cultura contínua. E nesses bate-papos que a gente fala continuamente, vocês não têm noção a quantidade de mudanças organizacionais que a gente identifica. É absurdo. É uma fonte inesgotável de coleta para o PDCA, melhoria contínua. É importante isso, né, doutora?
Sim, sim, é algo que a gente vai aprimorando ao longo do dia a dia, o que você falou, né? Eu tenho que conhecer a minha empresa para conseguir fazer o treinamento adequado, porque não adianta você criar um monte de norma, né? É importante, por exemplo, nós, o jurídico, o trabalho de adequação, a LGPD, você revisa as normas internas, sugere uma série de políticas. Mas não adianta você criar um monte de política, deixá-la no seu site e os seus funcionários não saber aquilo, na prática, o que significa aquilo para ele, né? Vai ser exatamente o mesmo processo de quando a gente entra num site, aí aparece aquela lista de entenda, né, o teu termo de uso, que dá 255 páginas, ninguém lê absolutamente nada e dá o famoso ok. Só que quando você é usuário de um site, você não tá correndo um risco como controlador. Agora, se você é o controlador e sua equipe não entende, aí o problema é maior, né? Aí vamos agora abordar. Né? Isso, no papel do RH aqui. Vamos lá? Vamos lá. O comitê gestor que a gente falou lá, eu vi até, acho bacana a gente ilustrar o que é, né? Ele é encabeçado pelo encarregado, que é todo controlador precisa ter o encarregado, ou DPO, né? Depois a gente vai problematizar isso. Mas o RH é um dos braços do DPO encarregado, porque o RH é responsável por vários tratamentos, vários processos, e o RH que vai auxiliar o DPO a mudar também o aspecto da cultura na proteção de dados, o treinamento. Então, o RH é um membro do comitê gestor. O RH pode até ser DPO, tá? Então, é uma possibilidade, mas pensando no modelo encarregado do DPO, ele precisa de vários braços, e o RH é um importantíssimo. E nesse comitê aí, pode ser comitê formalmente constituído no teu organograma funcional, ou um comitê pode ser um conjunto de pessoas que se reúnem periodicamente para tratar um assunto específico que é governança, né? De privacidade, aspecto de privacidade, aspectos de proteção de dados. O que aconteceu na semana passada, né? Quais foram as reclamações? Quais foram as solicitações que os titulares nos fizeram? Pessoal, muitas empresas já estão recebendo, né, solicitações dos seus titulares externos clientes. Muitas empresas. Então, é um caminho sem volta. E aí o RH é que vai, de fato, organizar esse treinamento todo, né? Não só para os novos colaboradores, mas também para aqueles que já estão lá, então é importante fazer todo esse monitoramento. É ele que vai fazer o controle, revisar o controle de acesso a dados, aí a gente já está falando no contexto dos processos, né? E se quiser, isso. E enfim, é o RH que vai coordenar toda essa parte de educação, né? Lógico, ele não é o RH que necessariamente vai produzir esses conteúdos, mas é o RH que vai ter que coordenar e garantir que cada setor ali da empresa... Quem conhece melhor a estrutura organizacional de uma empresa do que o RH? Exatamente. O RH conhece tudo. Então, é ele que vai setorizar, falar, olha, para esse tipo de colaborador eu preciso dar um treinamento X, vamos organizar o data, horário, forma de comunicação, explicar para quem for dar o treinamento, passar o que essas pessoas fazem no dia a dia, né? O que é o script do trabalho das pessoas, para que tudo isso seja organizado da melhor maneira. Exatamente. E esse é um contexto contínuo, né? Quer dizer, como monitorar, né, esse grupo de pessoas, os colaboradores que estão tratando desse relacionamento com as solicitações dos titulares, por exemplo, né? Quais foram os maiores problemas que a gente teve, né, de estresse da equipe interna, do comportamento da equipe interna em tratar essas questões? Então, tudo isso tem que ser compilado num board, num comitê, num conjunto de ações que o RH, pela percepção, né, do ser humano, do profissional, de capacitação, ele vai direcionar para que esse cenário seja mitigado
o risco da empresa. Então, não é só aplicar punição. Não, punição é o último. Não, gente, punição é assim, é o final, né? É o passo final, quando você não tem mais jeito, né? Exatamente. Então, mais uma coisinha aqui, né? Que a gente já abordou na segunda live, mas a gente quer dar uma reforçada. Tudo isso no dia a dia carece de uma revisão, uma monitoração contínua. Não para. Sim. Então, quer dizer, tem que ter um processo de rever periodicamente as cláusulas e padrões de privacidade dos dados pessoais internos, tem que rever toda a avaliação de desempenho, premiação, divulgação corporativa, direito de imagem e até mesmo a divulgação dos aniversariantes do mês, né? Porque não adianta você colocar o ano do nascimento, né? Aí vai ver brincadeira que eu ouço. Nossa, o Monaco, você participou da Santa Ceia, né? Então não pode ter essa... Olha a discriminação aí, né, gente? Então, são tipo de informações que a gente não pode tratar de forma aberta como a gente tratou até agora. E isso precisa ter uma revisão. As normas internas do teletrabalho, que nem fala o Tribunal de Justiça aí, né, do contexto trabalhista, né? Home office, trabalho remoto. Quais são as normas de monitorar, gravar, armazenar, né, via CFTV, a imagem do funcionário, o que pode e o que não pode, o que pode ser divulgado e o que não pode. E todo esse cenário, gente, tem um contexto que você tem que considerar o colaborador CLT ou PJ e todos os seus fornecedores e parceiros de negócio, independentemente de você ser um controlador e operador. Sabe, e esse é um trabalho super integrado que o jurídico vai revisar essas normas, claro, à luz da LGPD e de outras legislações, mas isso tem que ficar incorporado no dia a dia. Não dá para ficar só a norma lá, tudo escrito, bonitinho, e no dia a dia nada disso, nada daquilo funcionar. Então, são coisas que se complementam, né? A gente tem todas as normas de segurança da informação e do jurídico, e a gente tem o RH que vai fazer o controle da efetividade mesmo, prática, né? E isso é uma disciplina totalmente multidisciplinar, que tem que envolver jurídico, tem que envolver o pessoal de segurança da informação, tem que envolver o pessoal de infraestrutura de tecnologia, tem que envolver o pessoal de governança, tem que envolver o pessoal de processos, tem que envolver todo mundo. Todo mundo tem que ser ouvido, todo mundo tem que ser tratado igualmente para chegar num contexto se minhas normas de uso de equipamentos e dispositivos móveis é a melhor possível, se o termo de uso dos ativos de empresa seja um automóvel, seja um celular, seja um notebook, é a mais adequada, se a utilização de equipamentos pessoais está efetivamente atendendo às necessidades da empresa, mas principalmente atendendo às necessidades do colaborador, de quem está envolvido no contexto. Né? Quais são as normas de descarte seguro de mídia de equipamento? Isso, pessoal, hoje é crítico para a empresa. Pessoal, qual a empresa de vocês que estão nos dando a graça, a presença, né, e a alocação do seu tempo para nos ouvir, qual a empresa de vocês que não faz a doação de equipamentos que já venceu um tempo de vida útil dentro de um cenário de depreciação? Você doar um notebook, um desktop, um laptop, hoje é crítico. Você sabe se efetivamente foram apagadas os arquivos armazenados, as senhas desses equipamentos antes de você doar? É crítico. Então, precisamos pensar isso de uma forma do todo, do corporativo. Então, aí vem normas que a gente... a norma de mesa limpa e tela limpa, quem fala, eu não preciso que eu estou em casa. Como não?
você tem os seus parceiros de negócio em casa prestando serviço para você também. Nossa, isso é bem crítico, né? Às vezes a gente já viu casos. Às vezes a pessoa entra numa reunião e a câmera está virada para a tela do companheiro ou algum familiar que também está participando, está verificando, está trabalhando em casa. Quer dizer, a tela limpa e mesa limpa, ela precisa dessa revisão, né? Fazer sempre reuniões com fone de ouvido, não permitir que familiares acessem os equipamentos corporativos, tem uma série de medidas para ser pensadas, né? Ou se for usar e compartilhar, porque esse é um benefício que as empresas estão dando hoje, né? Você tem que ter algumas medidas, né, de segurança minimamente implementadas, né? E outra, o RH, ele tem o controle de toda a movimentação do colaborador, se ele muda de cargo, muda de função, muda de atribuição, se ele sai da empresa, se ele muda de loja, se ele muda, entendeu? Tudo isso, quem tem o controle é o RH. Se esse processo não tiver de forma efetiva, integrada com quem cuida desses ativos, seja a TI, né? Seja a TI, seja o pessoal de suprimentos, se isso não tiver integrado, ninguém sabe se o Wellington tinha acesso à sala do cofre e ele não pode ter mais acesso àquilo. Então, tudo isso é movimentação no dia a dia. Certo, doutora? Que isso é o RH. O RH fazendo push, né? Sempre. Uhum. E aí, acho que a gente... Exatamente, não só concordar com você, acho que a gente pode avançar aqui. Isso, para a gente fechar, né? Para deixar pronto para fechar um pouco, eu vou falar brevemente sobre o processo disciplinar e RH. O nosso foco não é exatamente esse, mas o que acontece? Quando a gente tem um incidente de segurança, um vazamento ou um uso inadequado dos dados pessoais, é importante que o RH apure, de fato, quem fez isso antes de aplicar qualquer sanção ao tribunal, né? Não pode aplicar uma punição sem um processo disciplinar prévio. E até a gente pode avançar, e eu coloquei aqui alguns slides, não vou entrar em detalhes agora, mas vai ficar disponível material para vocês, em como que tem que ser esse processo disciplinar, ele tem que seguir aí alguns procedimentos básicos. Acho que a gente pode avançar um slide. Tem que garantir, obviamente, o direito de defesa do empregado, apurar de fato o que aconteceu, né? Primeiro, é importante ter um canal de denúncia, né? Em caso de violação à privacidade ou proteção de dados pessoais, você sabe que alguém ali da empresa está compartilhando os dados corporativos indevidamente, isso é bem delicado, por exemplo, para a instituição financeira, né? Funcionários que têm acesso a uma série de dados bancários dos clientes daquela instituição financeira, há casos em que esses funcionários pegam essas informações e compartilham indevidamente ou usam para uma finalidade que não é aquela finalidade da instituição financeira. Então, isso é um incidente, tá? Embora não vazou o dado na internet, mas é uma utilização indevida. Então, se alguém dos colaboradores tiver ciência disso, ou se isso for constatado, precisa ter um canal de denúncia, precisa ser garantido o direito de defesa. Se for, dependendo da gravidade da situação, você pode afastar temporariamente esse colaborador. É importante ter um sigilo, né, nesse processo, enquanto você está apurando se houve ou não, se aquela pessoa praticou, violou ou não as normas da empresa. Isso tem que ficar em sigilo, porque de repente aquela pessoa não fez nada de errado, né, e pode ficar até marcada. E apurar isso de forma indevida, produzir todas as provas e tal, para garantir de fato que você está protegendo aquela informação. E acho que a gente pode avançar mais um slide. É importante que, para você poder punir um funcionário que não observou as normas da empresa sobre proteção de dados pessoais, primeiro que você tem que ter uma política de privacidade que aquele colaborador está sujeito, e você tem que comprovar que você treinou e educou aquele colaborador sobre essas normas internas. Não adianta você ter só a política lá publicada no seu site, aí o colaborador fez algo indevidamente, contrariando as políticas, mas ele não recebeu o treinamento adequado. Então, é complicado. Aí você também não pode aplicar sanção porque você, como empresa, como empregador, não fez a sua parte, né?
e lógico, aí seguindo alguns critérios da justiça trabalhista, aplicar as sanções de maneira proporcional, razoável, e no momento em que aquilo aconteceu, pelo menos no momento que aquele ato foi constatado, tá? Não deixar passar violações aí, descobrimentos de normas. Coloquei aqui uma jurisprudência do TST, para depois quem quiser olhar com calma, é algo relacionado a esse assunto que a gente está falando, e acho que a gente pode até avançar e falar um pouco sobre o DPO, né? Porque a gente colocou aqui de forma pontual o encarregado do DPO, mas acho que é importante a gente conhecer mais essa figura que está lá na LGPD. Todo controlador, ele tem que, em princípio, né, indicar um DPO, um encarregado, né? Na Europa se chama DPO, aqui a gente chama de encarregado, que é uma pessoa física ou jurídica, né? Não necessariamente uma pessoa física, uma pessoa natural, né? Pode ser uma pessoa jurídica, mas é alguém que vai fazer vai ser esse canal de comunicação entre a ANPD e o controlador, e um canal de comunicação entre o titular dos dados e o controlador. E acho que a gente pode até avançar em alguns aspectos sobre o encarregado, o DPO, né? Que vai ser aquela pessoa responsável por estabelecer todas as diretrizes e toda a governança interna no monitoramento do programa de privacidade. É alguém muito estratégico que vai atuar no contexto de um comitê, não é alguém que atua sozinho, adotando todas essas medidas organizacionais. Porque é impossível uma pessoa ter vários tentáculos, né, para assumir todo um contexto de conhecimento envolvendo toda a abordagem, de novo, jurídica, governança, processos de negócio, toda a parte de segurança da informação, aspectos tecnológicos de infraestrutura, de comunicação. É impossível, gente. Então, tem que ter um comitê direcionado com alguém que entenda qual que é o objetivo de uma legislação desse tipo, aí sim, e não necessariamente ser alguém mais voltado para o jurídico, mas alguém que conheça muito o contexto do negócio para saber onde a lei impacta a empresa. Uhum. Então, é uma pessoa que vai ser um grande orquestrador. O encarregado de proteção de dados é um grande maestro. Ele vai ser um maestro que vai ficar com a batuta em função de um conjunto de indicadores que ele recebe, de ferramentas de monitoração, recebe do RH, recebe das áreas de negócio, recebe da central de atendimento das solicitações dos titulares. Ele vai ser um maestro orquestrando um conjunto de dados, de evidências, para ele direcionar com que a empresa, né, tenha o menor impacto possível frente a um problema, a uma reclamação, um vazamento de dados. De novo, pessoal, toda empresa vai administrar um dia vazamento de dados pessoais. Toda empresa. Uma empresa de uma pessoa só, uma empresa de 5 pessoas, uma empresa que tenha 10 pessoas, ou uma empresa que tenha 100 mil funcionários. Toda empresa. Entendeu? Toda. Então, não tem como você fugir desse contexto. E aí você tem um cenário que definiu como encarregado de proteção de dados, né? Encarregado de privacidade ou DPO, e aí vem um cenário interessante, né, doutora? Interno ou terceirizado? Aí vem algumas questões que a gente depende em alguns aspectos da regulamentação da ANPD, em alguns aspectos já está na LGPD. O que ainda não foi definido totalmente pela lei é se de fato todas as empresas vão precisar de um encarregado ou DPO. Em princípio precisa, porque a lei deixa em aberto para a própria ANPD regulamentar esse assunto. A questão o DPO é alguém, o encarregado, é alguém que tem que ter, como você falou, um conhecimento multidisciplinar. Ele tem que conhecer a lei, ele tem que conhecer tecnologia, ele tem que conhecer a segurança da informação. E é alguém que precisa conhecer a empresa por dentro, para saber quais são os processos dela.
Mas aí, e também tem que atuar com independência para poder, de repente, barrar um projeto ou determinar que esse projeto seja adaptado aos conceitos de privacy by design e privacy by default. Ou seja, tem que ser algum executivo C-level. Só que aí você pensa, poxa, para você manter um executivo C-level dentro de uma companhia é um custo elevado, né? Então, dependendo do tamanho da organização, pode ser que ela prefira ter alguém interno, porque vai ser alguém que vai estar bem inserido no contexto da organização, mas também pode ser terceirizado. Você pode contratar uma consultoria, você pode contratar um consultor externo, tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, para te auxiliar nesse trabalho, que é um trabalho de dia a dia, de governança, né? Não é só, eu vou implantar a lei, acabou, esqueceu. Não, o DPO vai ser o seu melhor amigo, né, da LGPD. Vai ser alguém que vai te ajudar em todas essas funções e vai fazer todo, como você falou, né, Mônaco? Vai ser o grande maestro. Então, aí a empresa vai levar em consideração, né, se ela vai contratar, se ela vai ter um DPO dela, se ela vai ter um DPO terceirizado. O DPO não necessariamente precisa ser um advogado, tá? Então, fiquem tranquilos. Mas ele vai ter que ter conhecimento da lei e, eventualmente, você vai precisar de um suporte jurídico pontual, não que no dia a dia, mas o DPO ele precisa ser alguém que conhece muito a legislação de proteção de dados, isso, sem dúvida. Isso, né, em função de tudo que a gente acumulou nesses 3 sessões com vocês, nós temos, né, tanto a Avantix quanto a Roncato tem esse serviço de DPO as a Service, né? E a gente trabalha em conjunto, inclusive, nesse contexto, né? A Roncato no foco jurídico e nós no foco de governança, tecnologia da informação, segurança da informação. Missões também, né? Claro, porque é um assunto novo e todo mundo está correndo atrás para aprender, para estudar. E eu agradeço pela oportunidade. O Gleb colocou aqui, né? Oportunidade, proporcionar o aprendizado. Eu agradeço, só tenho a agradecer com o seu convite e essa participação nesse evento. Acho que foi algo bem bacana. A gente sempre tem a aprender, né, doutora Marilene Amorim também. Obrigado, doutora, sempre juntos, né? Então, a gente sempre tem a aprender. Muitas pessoas que participam são pessoas que a gente, em determinado momento, se esbarrou na TI Exames, né? De novo, obrigado, grande Flávio da TI Exames, sempre com a gente nesses eventos. E a gente se esbarrou em algum momento, né? Então, nós participamos de alguns grupos aí que tem mais de, se contar os 3 grupos, tem mais de 1.100 pessoas que está envolvido nesse cenário de adequação, né? O dia a dia, como que é, o DPO. Então, isso é o que enobrece o nosso tratamento, né? Por isso que a ideia que tivemos foi também de formar um grupo aí, né, liderado e focado em RH e recursos humanos, porque isso vai nos trazer muito insumo do que vocês estão passando, a dificuldade, o que a gente puder ajudar, é lógico que a gente vai cooperar, e para a gente entender, né, esse direcionamento do mercado, porque vocês são o mercado, vocês são o coração do que está pulsando, independentemente do tamanho da empresa, né, doutora? Nós temos a nossa visão das nossas empresas, a gente existem vários projetos em andamento, só que tem muito contexto, né? Então, o DPO como serviço, né, encarregado, pode vender, posso não vender. Isso é um cenário que a gente depende de muita coisa aí da NPD ainda, em termos de direcionamento e práticas a serem utilizadas, né? Então, é isso. Bom, da minha parte, gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigado pela disponibilidade. Não se esqueçam, né, que a pandemia está aí. Não se esqueçam de se proteger sempre. Não se esqueçam, pessoal. Nós somos responsáveis mais pelos outros do que por nós mesmos numa situação dessa, né? Então, bom, por mim, muito obrigado, agradeço. E doutora Úrsula, fica com muito obrigada pela atenção e por esse momento aqui tão especial. Só tenho a agradecer também. Então tá bom, pessoal. Obrigado. Ficamos por aqui. Até a próxima.
Feliz Natal, feliz Ano Novo. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Não nos falarmos, né, nesse contexto até lá, e a gente se vê. Logo, logo nos veremos de novo, né? Vocês vão ter que Com certeza, a gente ainda tem mais uma mensagem aí de fim de ano. Tá certo. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.